no campinho para o primeiro jogo do Bahia, com uma semana oficial de descanso entre uma partida e outra. É o primeiro jogo Vamos em ver. 2025 em que isso acontece. Vamos ver. Então vamos ver se teremos novidades, né, em relação à escalação. Nossa, uma novidade é certa, né? Everton Ribeiro tá fora. Não joga, Exato. suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A gente vai ter que se desdobrar aqui, Luiz Teles, para poder substituir o nosso camisa 10. No Já gol, começa. a gente não tem mais dúvida, né? Se existir alguma dúvida, não tem mais, porque, aliás, a não ser que a gente queira ativar o protocolo Danilo Fernandes. Porque Marcos Felipe, nem em Salvador, Marcos Felipe está mais, né? Então, a gente não tem mais essa dúvida, por exemplo, né, no gol. Porque, como eu disse, a não ser que você queira ativar o protocolo Danilo Fernandes. Tirando isso, eu acho improvável, né, que a gente tenha algum tipo de mudança no gol. Então, Luiz Teles, deixa eu só carregar aqui Eu o acho meu campinho improvável, e botar na tela. mas não diria impossível, tá? Eu acho que a É partir de mesmo? quarta-feira, eu acho que a partir de quarta-feira pressiona muito Ronaldo, muito, muito. E talvez aí é uma partida em que ele vai estar bastante pressionado. Então, Ó, talvez Lula, olhando já vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Cadê Marcos Felipe? Marcos Felipe já tá aqui, ó. Eu vou tirar Marcos Felipe e vou botar aqui, ó, João Paulo. Claro, não tá à disposição ainda, provavelmente, mas número 34, não tem nenhum 34 no elenco. Então, é o número que ele gosta. João Paulo já vai vir aqui pro meu banco de reserva. Já tá aqui, ó, Luiz Teles. Se você precisar, tem aqui o Danilo, o Gabriel Souza também tem que tirar, tem que atualizar, né? Mas tá aqui, o Danilo Fernandes, João Paulo já tá aqui. Já tá cheirando um cangote aqui de Danilo Fernandes e de Ronaldo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Mas quem vamos lá, sabe. Lula, tá aí. Campinho Vamos na lá. tela. Agradecer a audiência demais de vocês, né? São Caramba. 1.140 pessoas ao vivo aqui ainda às 11 horas da manhã. E já, Né? já há um bom tempo que a gente está acima de 1.100, há um bom tempo mesmo, chegamos a 1.200 e tanto. Muito bacana. O Felipe Brito foi bem aqui, viu? É melhor teleiro, melhor família teleiro do que Leiteles, né? Leiteles fica meio estranho. Mas enfim, campeão Luiz Teles, Bahia e Corinthians, jogo que naturalmente é difícil, jogo em Itaquera, é 9 sempre horas da noite complicado de jogar sábado. lá, 9 da noite, né? Não sei se tá friozinho, São Paulo nesses últimos tempos aí tem feito muito frio, né? Minha digníssima esses dias estava por lá e disse que estava muito frio em São Paulo. E tenho amigos também em São Paulo que estão falando que está muito frio. Então, é um jogo que naturalmente vai ser complicado. E com essa polêmica toda, Lula, de Cauê Furquim e esses ânimos exaltados em relação às duas torcidas, a gente vai ter um jogo ainda mais duro e com ingredientes, né, com a pimentinha aí nesse acarajé. Então, Luiz Teres, eu queria que a gente começasse aqui já com o goleiro. Marcos Felipe não está mais em Salvador. João Paulo a gente não sabe se estará à disposição, né? A gente acha que não. Teria que ser anunciado não, mas teria que ser pelo menos teria que ter o nome publicado pelo menos no BID, né? Até o final do dia de hoje, até 19 horas de hoje para poder estar disponível. O que eu acho improvável, mas não impossível. Então a gente deve ter realmente o Ronaldo no gol, né, Lula? Eu não acho que vai ser alguma coisa diferente disso, não, né? Deve ser o Ronaldo aí no gol do Bahia para essa partida contra o Corinthians. Concordo. Deixa seguro ou inseguro, Luiz Teles? É uma pergunta meio que Inseguro. retórica, né? Mas enfim. Não tenho mais segurança nenhuma, nem com o Ronaldo, nem com o Marcos. Não teria se fosse Marcos Felipe, nenhuma segurança. Ao mesmo tempo que é o que eu tenho que dizer, eu prefiro do que arriscar com Danilo Fernandes, por exemplo. Ainda que não acho que seja impossível nenhuma das duas situações, nem a do próprio João Paulo, nem a de aparecer um Danilo Fernandes por conta da partida de quarta-feira, dessa confiança, das arquibancadas, etc. Danilo Fernandes certamente é um goleiro menos pressionado do que Ronaldo. Mas, ao mesmo tempo, Ronaldo tem um nível melhor do que o dele, né? Histórico, vamos colocar assim, dos últimos anos, e é quem vem treinando com a equipe. Então, nas palavras de Rogério Ceni, vai ter que se superar, vai ter que superar o momento, vai ter que superar a pressão, vai ter, é o que temos. Né? Então,
Tiaguinho até botou aqui, discordo, acho que vamos de João Paulo, mas João Paulo nem é jogador do Bahia ainda, Tiaguinho. Como é que a gente vai botar um cara no campo que nem oficialmente é jogador do Bahia? A gente tem que trabalhar com a racionalidade, né? Se ele tivesse bidado, aí a discussão poderia ser, é prudente ou não é prudente colocar o João Paulo? Eu iria. Se ele tivesse bidado, eu arriscaria. E eu não. E Lula não, tudo bem. Eu acharia um erro Exato. grave, Exatamente. na minha opinião. Mas você não. A gente acho que não. Já teve esse debate, vai ter o corte de Tiaguinho. Você é um dos eu entendo o risco, mas eu acho que na nossa atual situação é um risco que eu correria. É só isso. Eu entendo o risco completamente. Pode bidar até 19 horas de hoje, sim. Se ele for anunciado não precisa necessariamente. Mas assim, teoricamente ele teria que ser anunciado como jogador do Bahia, que ainda não é oficialmente um jogador do Bahia, e bidar até às 19 horas de hoje para ter condições de jogar amanhã. Mas assim, será que ele... Hoje, o Bahia faz o último treino hoje. Talvez ele faça o único treino dele hoje. Faça os exames, faça um treino, faça uma participação mínima que seja no treino, e aí teria que ser anunciado e bidar até às 19 horas. Ele chegou ontem, o treino foi agora de manhã, velho. O treino agora de manhã, não. Teve coletivo de sendo, né? Alexandre, inclusive. Tá sendo, não é 10h30? Não é 10h30? O treino tá acontecendo. Então, se ele chegou ontem, foi mais cedo pro CT, fez os exames e tá treinando, fez um treino. Enfim. Vamos ver. Mas pra mim é Ronaldo, não tem o que correr. Não tem pra onde correr, né? Nesse sentido aí. Até porque a gente não tem como botar no campinho um jogador que sequer foi anunciado ainda. Se ele já tivesse sido anunciado, a gente até poderia cogitar, mas nem foi anunciado ainda. Então a gente tem que levar, nesse caso aí, a gente tem que ser mais racional do que qualquer outra coisa. Pra mim só ganharia a pujança e uma coisa que eu aí já não discordaria tanto, já não acharia que seria um erro tão grave, se por acaso no contrato, de fato, tem um dispositivo que ele possa jogar contra o Santos. Aí a gente ele já jogaria hoje, já estaria ganhando entrosamento, já estaria ali no grupo, e aí na semana que vem ele jogaria contra o Santos, porque caso contrário, ele só poderia vir a jogar no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense na outra semana. Né? E aí é que eu falo para você, Lula. Por exemplo, se ele tivesse em condições para o jogo de amanhã, você prefere correr esse risco de dar o ritmo para ele no jogo contra o Corinthians? Ou esperar para ele jogar no jogo contra da Copa do Brasil decisivo no Maracanã, por exemplo, na Fonte Nova e no Maracanã? Rapaz, é porque assim, não vai mudar nada no ritmo dele se ele fizer uma partida outra e hoje só a outra daqui a 10 dias. Não vai mudar nada. Agora, se a próxima partida dele já é contra o Santos, né? Aí já faz alguma diferença. Porque ele já chegaria na partida da Copa do Brasil com 2 partidas no currículo. Né? Sim. E de fato, é um jogo fora de casa, é um jogo com menos pressão de arquibancada, para ir já se ambientando, sentindo. Seria possível. Eu ainda não optaria, mas eu já vejo aí com outros olhos. Se por acaso, deixando muito claro, se por acaso no contrato dele há uma cláusula em que ele possa jogar contra o Santos no próximo domingo na Fonte Nova. Caso contrário, eu acharia um erro, seria um peso gigante a mais para Ronaldo, ele jogar a partida hoje, Ronaldo depois ter que fazer 2 partidas e ele voltar de novo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Totalmente desnecessário, inclusive porque é um prejuízo para a maneira do Bahia jogar. Ele não tem conhecimento da estrutura de jogo do Bahia, dos atletas com os quais ele vai estar jogando, da maneira, o local e o momento em que ele tem que soltar uma bola para o jogador de apoio, né? Para que lado ele chuta a bola, para que lado ele manda a bola para uma disputa, né? Para uma disputa de segunda bola, para um casquinha. Nada disso ele não tem esse mínimo conhecimento para ajudar dentro de uma estrutura tática, né? Uma estratégia de jogo do Bahia. Então, assim, por mais segurança que ele possa passar dentro do gol, né? Porque hoje eu não tenho nenhuma segurança, nenhuma confiança em Ronaldo, ou em o já saído Marcos Felipe, ao mesmo tempo, eu acho que o prejuízo seria maior para o jogo do Bahia com ele em campo. A atitude que seria justificada realmente apenas se já fosse um início ali de trabalho já para o jogo contra o Santos na semana que vem e o jogo ainda mais importante, que é o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. É isso. Então, dito isso, até porque ele nem foi anunciado ainda, né, oficialmente, apesar de Neymar ter anunciado a saída dele ontem, né? Ronaldo no gol. Na direita, Luiz Teres. Na direita, Gilberto, para mim.
Gilberto? Gilberto. A linha de 4 é Gilberto, David, Ramos, Mingo e Juba, né? Isso aí é indiscutível, Não né? tem, É o que a gente tem de tem melhor pra hoje. onde correr. Na minha opinião, não tem pra onde correr, não. Então pronto. Então vamos acelerar esse processo aqui da defesa, porque eu acho que o debate vai ficar mais para meio e ataque, né? Aqui na defesa a gente não tem muita discussão. A não ser que você eventualmente queira utilizar o Juba mais ao meio por conta dessa ausência de Everton Ribeiro. Mas para mim não faria isso. Eu não acho impossível, mediante, né, uma parte da reta final do jogo em que Juba de fato jogou um pouco mais aberto, e ter uma semana de treino, de possibilidade de treino, sem um jogador de confiança para o lugar de Eric Pulga. Então, dito isso, é uma possibilidade, mas eu acho que é improvável a situação de Juba. Essa situação de Juba. Eu também. É isso, eu também. Tá aí. Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. O César Reis pergunta se Arias não faz sentido para esse jogo, Luiz Teles. Como eu acho que ele vai de Ademir pela direita... Ademir, e esse casamento de Gilberto-Ademir, ele é... É mais encaixado do que Arias e Ademir. Boa, não é um impeditivo, mas encaixa melhor. E de boa, Gilberto, para mim, hoje, está num patamar diferente do de Arias. Arias não entregou em 2025 o que entregou em 2024, né? Houve ali um decréscimo para mim, ao passo que do lado de Gilberto, para mim, ele segue em evolução, mesmo com a idade que ele tem. Né? Ele já entrega mais do que ele entregava em 2023 e em 2024. E aí eu acho que ele tem ele hoje é o titular da posição. É claro, precisa sempre de um casamento com um jogador que joga, por exemplo, o casamento Gilberto-Kaique, ele não é tão bom quanto o casamento Arias-Kaique, mas o casamento Gilberto e Ademir é um casamento muito melhor do que a outra opção. Então, acho que sempre a titularidade, quando tiver todo mundo 100%, vai ser Gilberto-Ademir, já adiantando lá a escalação de Ademir do lado direito do ataque. Felipe Martins falou, Arias é melhor do que Gilberto. Não é um absurdo dizer isso, mas o momento, para mim, de Gilberto é melhor do que o de Arias. Para mim. Eu acho o Arias talvez um pouco mais completo do que Gilberto em relação à posição de lateral. Só que Gilberto, em 2025, tá até acho que fisicamente acima do Arias, claramente. Né? Gilberto tá sustentando mais os duelos, né? Tá conseguindo jogar melhor, construir melhor do que o Arias. Não acho que é um absurdo, viu? Eu acho que Arias é um ótimo lateral também, mas acho, não discordo completamente, Thiago, que Gilberto defende mal e ataca mal. Assim, eu vejo outro jogo, então, irmão. Eu vejo outro jogo. Discordo muito. Outro jogo. Discordo demais, velho. Discordo demais. Né? Eu não discordo, por exemplo, do comentário do Felipe, que ele disse que Arias é melhor que Gilberto. Eu acho que é plausível. Né? Eu acho que eles são equivalentes, na verdade. Né? Porque em valências que o Gilberto é forte, o Arias não tem a mesma força, por exemplo. E vice-versa. Eu acho que eles se completam muito. Né? As valências de um são as deficiências do outro, digamos assim. Então, acho que eles se completam muito. Depende muito da maneira de jogar. Mas dizer que Gilberto é fraco e que é ruim no ataque, ruim na marcação, me perdoe. Eu discordo muito. Muito mesmo. Muito. Agora, tem um ponto que eu concordo com o Igor Souza. O Gilberto, às vezes, ele é meio displicente em alguns contextos de jogo, né? Porque eu acho que ele é tão autoconfiante, né? Pela qualidade que ele tem, que às vezes ele exatamente. Confunde coragem com falta de responsabilidade. Eu acho que a coragem, inclusive, é um dos... Eu sempre, quando falo de Gilberto, falo da coragem dele, né? Acho que um dos principais elementos do jogo dele, eu não desencorajaria ele de ser corajoso. Ao mesmo tempo, também concordo que, às vezes, há um excesso de coragem. Podia ser um pouco mais prudente em alguns momentos. Exatamente. Estou contigo. Acho que chegamos no denominador. Dito isso, meio de campo, Luiz Teles. Acho que Caio Alexandre é indiscutível, né? Caio Alexandre está de volta. Deu entrevista. Inclusive, deu entrevista. Jean Lucas também, né? É titular absoluto desse meio de campo do Bahia. E aí, que são elas? Everton Ribeiro, que seria essa terceira peça, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luiz Teles. Quebre a cabeça e diga o que você fará, ou melhor, o que você faria
se estivesse com a prancheta de Rogério Ceni na mão. Eu já adianto para você. Gosto muito dessa ideia aqui do Igor Souza, tá? Principalmente jogando em Itaquera. Gosto muito disso aqui. Algo pontual. Eu acho que Alexandre, como primeiro volante, tende a ser um cara bastante competente, né? Tem sido e tem a confiança do treinador. Mas, jogo em Itaquera, eu gosto dessa ideia de você ter uma Acevedo um pouco mais pegando ali e deixando um pouco mais solto para criar, ajudando o Jean Lucas. Claro, não tem as mesmas características que Everton Ribeiro tem o Alexandre nesse sentido, para atuar como uma espécie de segundo, terceiro homem. Mas a gente, por outro lado, ganharia um pouco mais de sustentação. Gosto dessa ideia. Não sei se o Rogério Ceni faria isso. Quero saber o que é que o Luiz Teles faria se tivesse a prancheta de Ceni na mão. Eu não descarto essa ideia, mas a minha ideia de manter uma combatividade razoável no meio de campo e ter uma característica melhor em relação à fase ofensiva da partida é de Michel Araújo. E aí, na verdade, é uma combinação, tá? Eu não sei como ele vai dar a largura de campo do lado esquerdo, mas eu também vislumbro como muito possível ele voltar a utilizar a Kaique por aquele lado, né? Ou ainda, na possibilidade que eu acho menor, que eu acho que também traria um peso ali desnecessário, ainda que o Bahia vai jogar sem torcida, sem ser como mandante, vai ter muito torcedor do Bahia, né, na verdade, mas sem ser como mandante, de usar Iago para dar largura do lado esquerdo. Isso pode modificar quem seria esse jogador da função, ou o Michel Araújo ou o Cauli, tá? Para a função. Eu acho improvável que ele use a Acevedo, até porque ele precisa da Acevedo para o segundo tempo, seja no lugar de Jean Lucas, seja no lugar de Caio Alexandre. Né? Eu acho que ele não queimaria a Acevedo, né, num primeiro tempo, né, por conta dessas possibilidades, que é o que ele faz, é a praxe dele. Todo jogo do Bahia, a Acevedo entra, sobretudo no lugar de Caio Alexandre, às vezes no lugar de Jean Lucas. Então, acho que muito provavelmente ele teria como opção a opção número 1, Michel Araújo, jogando aí podendo jogar com Kaique na largura no lado esquerdo, ou jogando com Cauli um pouco mais à frente, fazendo uma flutuação no entrelinhas ali um pouco mais, menos do que a posição de armação, sacrificando um pouco mais, até talvez um posicionamento do próprio Ademir, mas aí ele teria, provavelmente na largura do outro lado, um jogador mais defensivo, que seria o Iago Felipe. A gente, é tudo um equilíbrio ali das coisas. Iago Borducci, né, na verdade. Iago Felipe não, desculpe, Iago Felipe já foi, graças a Deus, muito. Iago Borducci. Iago. Mas dito isso, eu queria dar primeiro lá a minha a escalação completa, né? Eu iria de Michel Araújo, Ademir, William José e Kaique. Essa seria a minha escalação, tá? Ou completa ali do jogo de ataque. E há muitas variações possíveis, inclusive sem o William José e com o Lúcio, justamente para dar um pouco mais de punch, de pressão, né? Ali de correria, né? De saída de bola, etc. Acho que também é outra modificação possível. Hoje é uma escalação muito complicada. Sem Everton Ribeiro, você perde uma série de pesos ali, ou você pede uma série de sincronias, de mudanças no ataque, que deixa esse quebra-cabeça bem difícil. O meu quebra-cabeça completo seria esse: Michel Araújo fazendo, quase que emulando um Everton Ribeiro mesmo, e aí você teria Ademir, você teria William José, e do lado esquerdo eu apostaria para tentar dar a profundidade no próprio Kaique mesmo, que eu acho que de todos foi o que desempenhou melhor, terminou desempenhando a melhor função, mesmo deixando a gente vulnerável no segundo tempo em termos de substituições para Ademir. Né? Aí a gente pode utilizar Thiago, né? A gente pode
botar o próprio Lúcio, né? Fazer um jogo diferente. Pode usar o Arias, por exemplo, na função. São essas possibilidades, outras que não necessariamente ter um Kaique para o segundo tempo no lugar de Ademir. Assim, em que pese eu acho que Rogério Ceni deve ir com o Michel Araújo, né? Deixando claro que é o que eu acho que ele vai fazer, eu não faria isso. Michel não é um jogador ruim, muito pelo contrário, acho um cara muito útil, só que eu tenho percebido, Lua, que Michel ele tem ido melhor quando ele pega o jogo no segundo tempo. Sim. Quando ele entra no segundo tempo, acho que ele entra com, assim, ele pega as defesas mais cansadas e ele consegue desenvolver melhor o seu jogo. Foi assim nos jogos contra o Bragantino, foi assim no jogo contra o Vitória. Enfim, a gente tem vários exemplos onde o Michel Araújo entrou e fez diferença. Fez gol, mudou o jogo, né? Mudou o contexto do jogo. O jogo do Atlético Mineiro também. Então, pensando nisso, eu seguraria o Michel Araújo para poder entrar no segundo tempo. E aí me surgem algumas possibilidades. Apesar de eu não gostar muito dessa possibilidade, mas é uma que muita gente está cogitando, seria preencher esse meio de campo com o Cauli, mas Cauli não tem a força combativa que Everton Ribeiro tem. Portanto, eu não iria com o Cauli. O que é que eu acho ideal de verdade? Eu iria com o Acevedo de primeiro, adiantaria um pouco mais do Caio Alexandre, mesmo sabendo, né, que é uma coisa pontual. Porque, Lula, você falou de ter o Acevedo para o lugar do Caio Alexandre, mas você tem o Rezende no banco, velho. Você tem o Jota no banco. Né? O Rogério Ceni, as informações que chegam pra gente é que o Rogério Ceni pediu a permanência do Rezende. Então, se pedir a permanência do cara, o cara tem que jogar. Então, eu iria de Acevedo, Caio Alexandre e Jean Lucas, formando o trio de ataque. Desculpa, o trio de meias. E no segundo tempo, numa necessidade, você tem Jota, você tem Rezende, você tem o próprio Michel Araújo, né, para poder fazer essa composição. Aí, no segundo tempo, Acevedo pode jogar aos 90 se conseguir. Se não conseguir, pô, vai ter que tirar o Caio Alexandre. Você tira o Caio Alexandre, bota o Rezende, adianta um pouquinho o Acevedo, ou então você tira o Caio Alexandre, bota o próprio Michel Araújo, joga com o Acevedo de primeiro e o Rezende depois entra para jogar. E aí você faz um meio Rezende, Jean Lucas e Michel Araújo, por exemplo, para acabar o jogo. Um meio bastante físico, né? Então, eu particularmente acho que para esse jogo e para o time físico que o Corinthians tem, bastante físico, né, eu iria com o Acevedo. Eu iria com Acevedo, Caio e Jean no meio, ainda que a gente tenha um pouco de perda ofensiva, e aí você vai ter que contar com um pouco mais de jogo de Caio e de Jean chegando à frente para poder dar essa sustentação ao ataque. E na frente, Ademir, no ataque, na centroavância, eu tenho uma dúvida entre William José e Lúcio, né? Aí teria que entender um pouco melhor como é que o Corinthians joga para saber como é que essa situação se desenvolveria, né, entre Lúcio e William José. Mas eu não acho absurdo, por exemplo, o William José, até porque se ele optar pelo Kaique, eu acho que Kaique e o William José tem um jogo que pode se completar, né? Kaique busca muito essa associação com o pivô e o William José complementaria isso. Mas eu também penso na possibilidade de botar o Thiago pelo lado esquerdo e segurar o Kaique para o segundo tempo no lugar do próprio Ademir. Né? Pode. Então assim, pensando você falou a sua toda escalação, vou falar o que é que eu faria. Isso aí que tá na tela, eu adiantaria o Caio Alexandre para poder fazer esse segundo homem, Acevedo completaria esse meio de campo, e na frente eu iria de Ademir, Thiago e William José. É o que eu faria. Né? E aí no segundo tempo você tem Lúcio para colocar no de William José, você tem Kaique para colocar no lugar de Ademir, você tem Rezende e Michel para colocar nos lugares de Caio Alexandre e Acevedo, se necessário, né? E a gente meio que consegue sustentar, né, durante um tempo, ou até o próprio Iago Borducci, se precisar mexer pelo lado esquerdo também, você pode ter o Iago com uma peça pro lado esquerdo, né? E aí você pode mexer ele com o Juba, se o Juba precisa ser mais adiantado, enfim, dependendo do contexto do jogo. Mas eu substituiria Everton Ribeiro com Acevedo, né? E faria esse trio aí, Acevedo, Caio Alexandre. Eu acho mais possível, tá, que Acevedo, nesse contexto, entraria com uma função mais parecida com a de Everton, e não com o Caio Alexandre adiantado, jogado para aquele lado para poder essa função. Acho mais provável que acontecesse dessa maneira, ainda que com uma semana de treino, uma semana de possibilidade para treinar, já sabendo de antemão que não ia contar com Everton Ribeiro, é possível que de fato a gente veja alguma coisa diferente, uma coisa fora da caixinha. É possível que aconteça, né? Outra coisa que a gente tem colocado de ingrediente geral aí, e talvez para essa partida não aconteça, mas é possível que a gente veja contra o Ceará, a sequência de jogos do Bahia, né? Vixe, peraí que eu preciso beber água. Tranquilo. Rapaz, secou de vez aqui. Vamos lá. O Bahia joga contra o Corinthians,
fora de casa, depois faz uma partida importantíssima em jogo único contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, depois enfrenta o Santos que tem melhorado de performance em casa, no domingo, 4h, e depois enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil de novo, no jogo que é aquele jogo chave da classificação, que é o jogo que você vai fazer em casa. Você não vai ter time titular nas 4 partidas. Você não vai ter time titular nas 4 partidas. Quais são os momentos e como o Bahia vai conseguir poupar? Eu acredito que o Bahia vai dosar poupar os atletas, né? Eu acho improvável que essa dosagem comece já no jogo de hoje. Acho que ela é mais possível de acontecer no jogo contra o Ceará, que é um jogo dentro de casa, e no jogo contra o Santos. Eu tenho certeza que no jogo contra o Fluminense a gente vai ter força máxima. Assim, o planejamento é para o jogo contra o Fluminense. E o equilíbrio vai ser dado nas 3 partidas anteriores. Como o Bahia já vem de uma semana de folga e já não vai ter Everton Ribeiro, eu não acredito que a gente vai ter muitos jogadores poupados para essa partida de amanhã. Então, mas lembrar que isso pode estar sim, tá? No equilíbrio de contas do próprio Rogério Ceni em relação à minutagem dos atletas. Então, por exemplo, enxergar uma possível participação de Acevedo, mas já vislumbrando um Jota ou um Rezende no segundo tempo, um Thiago adiantado, né? Uma utilização por mais tempo de Iago Borducci, ou ainda, né, Arias no lugar de Gilberto. Tudo isso é muito possível de acontecer por conta desse quebra-cabeça que também precisa ser montado. Mas dentro desse quebra-cabeça, eu enxergo a partida de hoje e a partida contra o Fluminense como pontas em que a gente vai ter força máxima em campo. E as outras partidas a gente vai buscar o equilíbrio. Concordo. Nesse ponto, Lula, tem também, na hora que eu falei das alterações aqui, eu esqueci de Cauli, né? Cauli pode ser uma alteração também inviável. Sim. Enfim, é porque... E aí, tem uma pergunta aqui para você, Lula. Aliás, são duas, né? Aliás, um superchat para nós e uma pergunta para você. Vitor Souza. Leróis, eu queria Nico, Caio e Jean juntos no meio de campo. Eu também. Será que se eu prometer 7 anos de Carurives, Cosme e Damião me ajuda a convencer Ceni de colocar Caio e Acevedo juntos? Tenta, velho. Tenta, né? Vai que... Vamos lá, eu sempre justifiquei aqui que isso não acontece pela falta de tempo do Bahia de treinar. Tá? Agora teve uma semana, né? O Bahia teve uma semana de treino, é possível que a gente veja alguma coisa fora da caixinha. Tá? É possível. Não descarto, não. Acho uma boa ideia de jogo, inclusive. Eu acho uma boa ideia de jogo. Mas sem tempo para treinar, né? Você mexer ali no coração do teu time de uma maneira, não vou dizer radical, mas de uma maneira que há uma ruptura um pouco ali da característica de jogo dos atletas. Você precisa de tempo para poder executar isso de uma maneira que não afete muito sua performance. Perfeito. E aí a outra pergunta para você, Lula, é do Thiago Machado. Lula, você vê uma alternativa viável, desde que bem treinada, de Juba substituir Everton Ribeiro em alguns momentos? Sim, acho que sim, mas o problema é que a gente vive escassez daquele lado de lá, né? Exatamente. Acho que o maior problema não é Juba substituir Everton Ribeiro, é quem substituiria Juba. Esse é o problema. Exato. Velho, nesse momento, Bahia mexer no posicionamento de Juba, eu acho um equívoco. Tá? Eu acho que dentro de uma partida é possível fazer isso, como ele já fez. Tá? Adianta um pouco mais Juba, ou faz Juba jogar um pouco mais próximo da linha lateral, dependendo do que o jogo está te pedindo. Mas mexer hoje em Juba como lateral, hoje Juba é performance de melhor lateral esquerdo do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Tá ali no bola de próximo. prata, inclusive, né? Ele e Pulga estão no bola de prata. No máximo, você vai botar a gente perto ali, ao lado dele. Acima, você não vai botar ninguém. A entrega em campo, e assim, é uma entrega consistente. Tá? Não é uma entrega de um jogo ou outro, né? É uma entrega consistente, do ponto de vista defensivo e ofensivo. Então, eu não mexeria. Não. Eu hoje, assim, faria de tudo para não mexer na posicionamento de jogo em campo. De tudo. Né? E acho que é muito por isso que o Bahia se sente tão ferido pela ausência de Eric Pulga. O Bahia não se ressente apenas dos gols, ou ainda da participação ofensiva
de Eric Pulga. Mas se ressente porque é o jogador que faz a largura do campo, né, na parte ofensiva, mas que também é um casamento perfeito para a maneira como o Juba está jogando. Ele entrega defensivamente e ofensivamente e ajuda a Juba a jogar da sua melhor maneira possível. Ao passo que todos os outros parceiros obrigam o Juba a mudar um pouco suas características em algum momento na partida. É isso. Dito isso, Lula, a gente precisa chegar num denominador para completar a escalação. Cara, você já disse aí. Você acha que ele vai de Michel? Eu iria de Michel. Então acho que a gente tem que colocar Michel aí. Concordo. Apesar eu só deixo claro, mais uma vez, que eu faria diferente. Eu iria de Acevedo, Caio e Jean. Mas aqui é o que a gente considera provável de acontecer, né? A gente está fazendo a leitura com a cabeça de Rogério Ceni aqui. Isso já aconteceu em outros momentos, né? Inclusive da nossa leitura de campinho. Ele vai de Ademir na direita, eu acho que esse é ponto pacífico. Inclusive, nós diríamos também, pacífico. Né? Ponto pacífico. Acho que há uma dúvida grande entre William José e Lúcio. Eu iria de William José, né? Para poder Se ele for de Kaique na esquerda, eu iria de William. Se ele for de Thiago na esquerda, ou Cauli na esquerda, eu iria de Lúcio. Depende de quem ele vai escolher na esquerda. De Cauli ou Kaique, eu iria de William José. De Thiago, eu poderia ir de Lúcio. Mas eu acho que ele vai. Então vai de Kaique. Vamos de William José, então. William José e Kaique. Eu acho que é essa a escalação. Não sei se você concorda. Você modificaria. Lembrando, Cauli porque para mim massa com o Corinthians, de repente pode dar Cauli lá também. Rezende também, viu? Rezende também. E nem é verdade. Rezende também. Assim, a única coisa que me incomoda um pouco não é nem Kaique pela esquerda, né? Apesar de poder acontecer. É porque eu acho que a gente perde muito entrando com Kaique e Ademir juntos, velho. Muito. Para mim tem que ser um ou outro, entendeu? Então, assim, eu prefiro, por exemplo, eu abriria a mão de Kaique pela esquerda para botar um Cauli por ali, ainda que a gente sofra um pouquinho mais em termos de velocidade, para ter um Kaique no segundo tempo no lugar de Ademir. Entendeu? Eu faria isso. Leiro, eu acho que com o tempo para treinar, essa sua possibilidade, ela é, de fato, bem razoável. Tá? É uma dúvida que eu tenho. Assim, eu não tenho... Eu estou jogando Kaique ali apenas por um feeling, mas poderia eu mesmo, na minha mesma maneira de pensar esse jogo, e de Cauli ali, né? E de Cauli ali. Vamos comprar essa briga? Vamos de Cauli ali na esquerda? Não, você quer manter Kaique? Pode ser. Eu acho essa maneira de pensar muito razoável de acontecer, ainda mais tendo uma semana de treino, de reposicionar, né? De ter É um jogo fora de casa, é um jogo que não vai ter a pressão da torcida em relação, por exemplo, a Cauli, né? É um palco que ele gosta de jogar, que assim, é híbrido, né? É um palco ótimo para trocar passe. Enfim. Agora, não nos esqueçamos, tá? Não nos esqueçamos da possibilidade também razoável de Ceni optar por Borducci, sobretudo porque é um jogo fora de casa. Eu não descartaria. Também não descartaria, não. Eu não descartaria. Lembrando, e aí eu acho que Ceni tem, na razão de buscar isso, um bom argumento. De todos os jogadores ali do lado esquerdo, depois de Eric Pulga, quem dá a melhor largura de campo para a gente é Iago Borducci, certo? Então, se na leitura dele, a melhor maneira de pressionar o Corinthians ou de parar o Corinthians é ter um jogador eficiente, mais eficiente na largura de campo, a escolha de Iago Borducci não é um absurdo, por pior que Iago Borducci entregue, ou faça, ou todas as dúvidas e inseguranças que nós temos em relação a ele, né? Então, eu enxergo uma lógica dessa maneira, né, numa escalação dele, ainda mais por ser um jogo fora de casa, então se traz muito menos pressão. Então não descartaria, mas acho, ao mesmo tempo, até olhando ali as coisas para frente, que Cauli ou Kaique seriam opções mais prováveis, né? E a gente vai ficar com Cauli, não é isso? Eu iria com Cauli. Entenda que eu não iria com Cauli pelo Cauli, necessariamente. Eu iria com Cauli levando em conta a situação do Ademir e do Kaique. Porque é um jogo fora de casa, o Bahia tem que manter
digamos assim, a rotação mais elevada durante mais tempo para contra-ataque, para, enfim, de alguma maneira agredir o Corinthians, né? Então, eu iria de Ademir, eu iria de Cauli para isso, para segurar o Kaique pro lugar do Ademir. Vai chegar um momento que o Ademir vai cansar, né? Ali com 20 e poucos minutos, ele vai botar Kaique no lugar do Ademir. E no lado esquerdo, velho, você tem Lúcio que pode cair por ali, você tem Thiago que pode cair por ali, você tem o próprio Iago Borducci que pode compor com o Juba ali em um determinado momento, em alguma circunstância. Então, para mim, tem mais opções, digamos assim, do lado esquerdo. Até, assim, algo que eu não gosto muito, mas que pode acontecer, é o próprio Jean Lucas jogar mais adiantado mesmo, né? Como uma espécie de ponta esquerda. Já aconteceu em alguns momentos. Ele ser o jogador mais aberto pelo lado esquerdo, né? Ser a amplitude pelo lado esquerdo. E você compor mais esse meio, por exemplo, né? Que tem mais opções também pra gente. Enfim, então, eu iria sim, Luiz. Acho que é uma boa provável escalação.